preocupação com o poder de destruição dos russos nessa guerra, o que a gente vai ouvir agora. É uma guerra desleal. A Rússia, a possibilidade dela é 10 vezes superior à da Ucrânia. E também, quando a OTAN envia, por exemplo, armamento, tem toda uma logística, uma rede chamada supply chain, rede de suprimentos, que deve ser colocada em prática. Para a Rússia é muito mais fácil, que a Rússia está do lado. A OTAN, não. A OTAN, ela é dispersa. E a Rússia, na verdade, ela já está pensou nessa guerra há meses, anos e mesmo décadas atrás. Os ministros e ministras da defesa de vários países da Europa não têm experiência militar. Então, na hora que não se tem a experiência militar, isso aí retarda as reações. O Putin, ele começou a observar todo esse cenário, tanto nos Estados Unidos quanto na OTAN. Essa guerra, ela está tomando um desdobramento extremamente perigoso. Se inicialmente ele pensava que venceria, digamos, em 3 dias, isso não ocorreu. E a guerra estendendo para a Rússia também é ruim. Por quê? É muito complicada agora a posição russa. A gente segue aqui na Rádio Bandeirantes acompanhando os desdobramentos dessa guerra na Ucrânia, indo já para o 7º dia, não é? E logo mais tem também um pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que fará um discurso hoje ainda no Congresso dos Estados Unidos. A gente, claro, acompanha tudo aqui na Rádio Bandeirantes. Drama também que vive, né, na Ucrânia, drama dos brasileiros, mas alguns conseguiram já deixar o território ucraniano e relataram alívio. No fim da madrugada de hoje, um voo com cerca aí de 10 atletas brasileiros que atuavam na Ucrânia, chegou ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Entre eles estavam o volante e jogador do Corinthians, o Maicon, hoje do Shakhtar Donetsk, com a esposa. A Liara deu um depoimento emocionante sobre o medo de não conseguir voltar para o Brasil. É o drama, né, dos brasileiros que estão tentando deixar a Ucrânia. Vamos ouvir aqui o depoimento da Liara Vonovic. Olha, eu como mãe eu posso dizer que a graça de Deus estava sobre a minha vida, porque eu só conseguia ter desespero quando eu estava longe dos meus filhos. Quando eu estava perto dos meus filhos, eu sentia a mão de Deus sobre a nossa vida. O maior desespero foi quando eu vi os meus filhos já com fome e eu tentando que manter a calma para que eles não se desesperassem. Eu me lembro também quando a gente estava indo ao encontro dos amigos do time, os tanques passando do lado do nosso carro e meu filho inocente. Mamãe, que legal! Deus, ele é apaixonado pela polícia. Ele é apaixonado. Nada estava acontecendo. E eu só assim, filho, é muito legal. Eles estão fazendo o seu trabalho, que era os da Ucrânia, né? E naquela hora eu só conseguia pedir a calma para Deus. E eu agradeço muito porque Deus também tranquilizou o meu esposo, né? O tempo todo eu estava sobre os meus filhos enquanto meu esposo estava tentando ver uma saída. Lá as coisas mudavam muito rápidas. Quando a gente achava que a gente ia conseguir sair, vamos recuar, a gente tem que ficar, não pode sair. Bateu um desespero porque a gente não conseguia muita ajuda. Por mais que a gente pedisse, por mais que a gente tentasse, nós não conseguimos muita ajuda. Você imagina o que viveu essa mãe, não é? O estudante de medicina, Rony de Moura, ainda está na Ucrânia, mas pelo menos conseguiu deixar a capital Kiev. O brasileiro pegou o carona em uma van com os cidadãos ucranianos em direção a Lviv, no oeste do país. E de lá ele pretende deixar o território ucraniano. Hoje eu consigo dizer bom dia que finalmente a gente está saindo aqui de Kiev. Eu estou com 3 pessoas ucranianas aqui dentro do carro que estava indo em direção a Lviv e considero a gente aqui carona.
Em Kiev estava muito mais tenso. Cada 1 quilômetro, mais ou menos, nós tínhamos controle policial, barricadas. Assim, para mim é um pouco mais complicado porque eu sou estrangeiro. Eles querem saber de onde é que eu sou, pegam meu documento e essas coisas. Mas como estamos aqui acompanhado com o André da embaixada, então foi mais simples a gente passar. Na saída de Kiev, vimos alguns veículos já abatidos já. No caminho para cá, nós tivemos que cortar o caminho várias vezes. Não foi o caminho que se faz normalmente, e estamos pelas rodovias paralelas, porque há algum tipo de impedimento nas vias principais, muitas barricadas, muitos buracos na rua já, assim, trincheiras já, principalmente nos acessos onde é que tem que ligam até Kiev, e sempre muito policial, muitos soldados. É uma cena que eu vou ficar marcado o resto da minha vida na minha cabeça. Soldados mais ucranianos ou mais russos nesse trajeto, nesse trecho, por exemplo? Não, só soldados ucranianos, soldados ucranianos. A Agência da ONU para Refugiados informou que 660 mil pessoas fugiram da Ucrânia para países vizinhos nos últimos 6 dias. Com a situação cada vez mais tensa em Kiev, o correspondente da Band na Europa, Ian Boechat, decidiu deixar a capital do país. Ele relatou a José Luiz da Atena, aqui na Rádio Bandeirantes, como está o percurso, o caminho para recuar em direção ao oeste da Ucrânia, para uma região ainda sem confrontos. É o que a gente vai acompanhar agora. Eu estou me deslocando em direção ao sul de Kiev, e depois vou tomar o rumo oeste em direção a Lviv, uma cidade grande perto da fronteira com a Polônia. A estrada com muitos pontos de checagem, muita gente armada, e agora estou parado num trânsito imenso aqui, muita gente tentando deixar Kiev. Enfim, a situação está ficando mais complicada, sem dúvida, viu? Quando é que você decidiu que deveria deixar Kiev? Quando o motorista que está trabalhando com a gente falou que ia embora, porque a gente ia ficar muito vulnerável sem um carro, e a gente está com pouco dinheiro, então uma grande dificuldade para conseguir dinheiro. Então foram muito mais questões logísticas do que de segurança nesse momento que fizeram a gente decidir recuar em direção ao oeste, entende? Por enquanto a questão de segurança em Kiev ainda está boa, mas ela pode se deteriorar de forma muito acelerada, e se a gente não tiver uma infraestrutura mínima para poder sair, a gente pode ficar numa situação complicada, entende? A gente viu em Kharkiv uns ataques muito violentos, inclusive com bombas de fragmentação, que tudo indica que é um armamento proibido por acordos internacionais, e importante lembrar, o Brasil é um fabricante de bombas de fragmentação. Bombas brasileiras foram usadas e continuam sendo usadas no Iêmen, na Síria, aqui na Rússia, aqui na Ucrânia. É o que está comentando agora, que ele está usando bombas de fragmentação, que são muito perigosas, fazem um estrago muito grande. Eu já vi um ataque de bomba de fragmentação no Azerbaijão, na guerra contra a Armênia, e é um negócio assim assustador, porque é uma bomba que, quando chega perto do solo, ela se fragmenta em várias granadas e abre um espaço de destruição muito, muito grande. É algo bastante perigoso. E parece que ele está usando esse armamento em Kharkiv, parece que usou aqui perto de Kiev também, mas tudo isso ainda precisa ser confirmado pelos especialistas que conhecem mesmo esse tipo de armamento. Está muito ruim mesmo a condição na estrada, muitos pontos de parada, muitos civis armados pedindo identificação o tempo inteiro, parando todo mundo. Eu agora mesmo estou parado aqui, uma imensa fila entrando numa cidade pequena aqui, mas que é uma cidade que é uma espécie de cruzamento de rodovias. Não sei exatamente quando vou chegar, viu? Acho que as próximas horas ou talvez próximos dias sejam complicados. O Ian Boechat